O que você fez conscientemente hoje para se tornar uma pessoa melhor? Se você me fizesse essa pergunta alguns meses atrás, eu não teria como te responder. Não porque eu era uma pessoa ruim ou porque eu não tinha ambição de nada, mas porque eu não tinha noção das minhas ações e, consequentemente, eu não tinha intenção. Se eu não sei o que eu tô fazendo, como que eu vou saber aonde esse caminho vai me levar? E foi tentando rastrear as minhas motivações e entender esse caminho que eu cheguei num ponto central, que eu acho que para eu conseguir compreender e transformar um pouco do meu pensamento, que é entender a nós e a unidade. Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho 23 anos e eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido sobre fazer as coisas com consciência e intenção, se alicerçando principalmente na fé. Eu ainda não tenho todas as respostas, provavelmente nunca vou ter, mas a busca pela unidade em Cristo me fez transformar a minha vida completamente. Porque a partir do momento em que eu busquei a unidade com Cristo, eu comecei a sentir um incômodo enorme dentro de mim sobre questões que antes eram levadas pela maré, que eram levadas pelo comodismo, pelos hábitos, pela sociedade, questões que eram totalmente negligenciadas por mim. E a partir desse incômodo, eu gerei um completo desequilíbrio na minha vida. Mas tudo bem também, porque eu aprendi nessa jornada que o desequilíbrio, ele antecede o movimento. Naturalmente, quando a gente para pra pensar nas coisas, nenhum movimento acontece sem que antes haja um desequilíbrio. Quando a gente compara, por exemplo, com um ser humano, um bebezinho, quando tá aprendendo a andar, aquele primeiro impulso pra frente que você tem quando você é bebê, pra te tirar daquela estabilidade e te levar ao próximo passo, que no caso vai ser o primeiro passo da sua vida, é um desequilíbrio. Aquele milésimo de segundo você deixou a estabilidade, se desequilibrou e deu um novo passo. Mas é uma analogia pra gente entender que, paradoxalmente, o desequilíbrio está totalmente atrelado ao movimento. E é exatamente sobre esse movimento ou desequilíbrio que eu quero tratar de forma real e reflexiva e com transparência, para que talvez você também se identifique e possa refletir um pouco sobre a sua consciência, a sua intenção e a sua fé. Como você tem lidado consigo mesmo e com a unidade em Cristo? Se Deus olhasse agora para sua rotina, ele encontraria intenção ou distração? Ao longo da nossa vida, a gente carrega uma bagagem, e essa bagagem, ela começa a ser preenchida logo nos primeiros momentos que a gente existe aqui na face da Terra. Majoritariamente, essa bagagem ela é enchida de coisas ruins, traumas, hábitos ruins, vícios, medos, inseguranças. São coisas que a gente adquire a partir de experiências, coisas que a gente é submetido ao longo da vida que não geram frutos tão bons assim. Pode até gerar um pouco de aprendizado, com certeza, te tornar mais forte, mas o outro lado da moeda, que são todos esses traumas, medos, não são tão benéficos assim, porque eles são que enviesam a nossa vida inteira com base no nosso passado. Esse enviesamento transforma completamente as nossas ações, dita exatamente como a gente vai agir, como a gente vai reagir, com que intenções a gente vai viver. E isso nos afasta cada vez mais da unidade com Deus e do nosso propósito aqui. Mas Deus criou a unidade para que a gente volte para Ele, para que a gente volte ao nosso espírito. A unidade nos incentiva a colocar de lado tudo isso que essa bagagem traz para nós e colocar em foco o que realmente importa, que é o nosso ser, nosso espírito e a unidade, a intimidade com Deus. Mas entre o fazer e o ser, o que você tem colocado nas suas ações? A pressa ou o propósito? Para a gente refletir sobre essas questões, sobre os nossos hábitos, nossos costumes, requer muita consciência e tempo. Coisas que a gente negligencia absurdamente hoje em dia. A gente ouve falar o tempo todo sobre o mundo VUCA, que a gente vive num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tudo acontece o tempo todo, em todo lugar, e isso só nos distancia, nos confunde, nos distrai cada vez mais do nosso propósito, nos distrai de ter intenção, de ter consciência sobre as nossas ações, porque a gente passa a viver numa maneira tão acelerada que a gente não para refletir sobre o que a gente está fazendo ou por que a gente está fazendo ou aonde isso vai nos levar. E principalmente faz com que a gente esqueça, como cristão, que a gente está aqui para cumprir um propósito. Propósito esse que é só encontrado a partir da unidade e intimidade com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17, entre os versículos 22 e 23, o próprio Cristo, Jesus, ora por nós, pelas nossas almas, para que a gente consiga ser agraciado pela unidade, para que Deus derrame sobre nós a unidade. E ela está aqui, ela existe. Só que ela é totalmente soterrada e silenciada por todas as coisas que acontecem no mundo diariamente nas nossas vidas. A fé,
ela é viva e consciente. Mas será que a gente tem vivido despertos ou a gente só tem ido com a maré? O meu objetivo nos últimos meses tem sido viver uma vida com mais propósito, intenção e consciência, baseada completamente na minha fé em Cristo. Isso englobando todas as áreas da minha vida, minhas relações, família, profissionalmente falando, minha saúde, tudo, cada detalhe merece uma atenção especial sobre como a gente está direcionando nossas intenções e como a gente está observando com consciência tudo aquilo que a gente faz. Mas não é fácil direcionar meu esforço para as coisas certas e tirar esse hábito, esses costumes antigos de agir inconscientemente, agir sem propósito. A consciência é o espaço onde a intenção e o propósito se encontram. E depois que eu entendi isso, eu percebi que o caminho que eu estava levando, as ações que eu estava tomando, estavam me levando a um lugar que não era nem próximo da vida que eu gostaria de construir e me distanciavam cada vez mais da pessoa que eu gostaria de ser. E principalmente me distanciavam da pessoa que Deus gostaria que eu fosse e da vida que Deus preparou para mim. Então, se você quer descobrir mais algumas coisas comigo, bem-vindo ao Nós e Unidade. Eu quero registrar esse processo para eu do futuro entender como eu cheguei até onde quer que eu tenha chegado e também para compartilhar com as pessoas que talvez também precisam encontrar o seu propósito, a sua intenção e fazer as coisas com mais consciência. E eu espero que você faça essa escolha também.